Gente, Catecismo Ortodoxo, nós vamos para a parte 1. A parte 1 vai falar do tema miséria humana. Essa é a lição 2 do nosso catecismo. A lição 2 ela é constituída de 3 pequenas perguntas e respostas que nós vamos já começar a discutir aqui com vocês. Antes de começar a literalmente falar sobre essas perguntas e respostas, eu acho que é muito bom a gente pensar um pouco nessa ideia de miséria, né? Miséria humana não tem nada a ver com pobreza. Aqui não se está falando de pessoas que são miseráveis no sentido econômico, que são muito pobres, necessitadas, mendigos, etc. Não é esse tipo de miséria que nós estamos aqui apresentando. Essa miséria é uma miséria que cobre toda a raça humana. Por isso o título dessa parte é A Miséria Humana. Essa miséria, ela é o pecado que alcança toda a humanidade. Então não há homem no mundo, não há homem que tenha nascido de mulher, que seja nascido de mulher, que não tenha o pecado, portanto, que não seja um homem coberto por essa miséria. A miséria humana, ela é um estado. Ela não é algo assim que a gente entra, sai, entra de novo nela, depois se livra, depois ela nos alcança de novo. Não, ela é um estado. Ela é um estado em que o homem se encontra. Ele é um miserável pecador. Então, a miséria humana ela é decorrente da queda, do pecado de Adão e Eva. E aquele pecado alcançou toda a humanidade. Todos nós acabamos passando por essa miséria, esse estado miserável, deplorável. A miséria é aquele estado também que nos leva, por exemplo, à decomposição. O nosso corpo vai ficando doente, vai ficando cansado, velho. Isso na parte física. Se considerarmos a parte espiritual, a mesma coisa. O nosso espírito é inclinado sempre ao pecado. Isso é uma situação miserável. O estado em que o homem se encontra é um estado de miséria. Essa miséria é o pecado. E nós vamos discutir justamente essa miséria humana nas perguntas 3, 4 e 5 aqui do Catecismo. E aí, se vocês tiverem perguntas a fazer, tá? Eu vou dar uma pergunta e vou abrir para perguntas de vocês. Se houver alguma, a gente vai respondendo. Se não, vamos prosseguir. A primeira pergunta, na pergunta 3, no caso do nosso catecismo, é a seguinte: como você vem a conhecer a sua miséria? Então, o catecismo já começa reconhecendo que há miséria no homem. A pergunta é: como você reconhece essa miséria? Como é que você sabe que é um miserável? O que é que diz a você que você é um miserável? Da onde vem essa noção, essa afirmação de que nós somos miseráveis pecadores, que a miséria humana está sobre nós? Resposta: através da lei de Deus. É a própria lei, as escrituras no sentido de lei, que falam sobre a nossa miséria, que nos mostram a nossa miséria. Aqui é bem interessante, irmãos, nós abrirmos em Romanos 3, verso 20, e começarmos a constatar aqui nas Escrituras Sagradas essa afirmação. Romanos 3, versículo 20. O texto diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, como é que você sabe que é um miserável, que é um pecador, em outras palavras? Como é que você sabe que está num estado de pecado e de miséria? Pela lei de Deus. É a lei de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, que nos mostra que nós somos pecadores, que nos direciona o entendimento a esse sentido de que o pecado está em nós. Nós somos pecadores porque a lei de Deus diz que nós somos pecadores.
não é simplesmente qualquer palavra que aqui nos é apresentada, mas é a divina lei, guardem essa palavra, é a lei revelada, a lei do Altíssimo, que nos diz, pelas suas escrituras, que nós somos pecadores. Então, quando você olha para a lei, vamos pensar aqui, por exemplo, nos 10 mandamentos. Quando você olha para os 10 mandamentos, se você começar a pensar no primeiro, no segundo, no terceiro mandamento, até o 10º mandamento, cada mandamento desse está dizendo a você que você é um miserável pecador. Porque quando você olha para o mandamento e você faz uma análise correta, justa, verdadeira, você vai ter que chegar admitindo que quebra o mandamento. Você não é um fiel cumpridor do mandamento. Então, quando a lei diz, não roubarás, a sua consciência lhe acusa de roubo. Porque todos os homens pecadores também são ladrões, em algum aspecto. E às vezes a gente pensa em ladrão, vai pensar no ladrão de banco, vai pensar no ladrãozinho de galinha, e não pensa que outras coisas também podem ser roubadas, como, por exemplo, quando você deixa de dar a glória a Deus, você rouba a glória de Deus, a glória que você deve a Ele. É como você não pagar uma dívida. Se você deve uma pessoa, se você tem uma dívida de dinheiro com uma pessoa, e você não paga essa dívida, isso é roubo, porque você tomou algo de alguém para devolver e não devolve. Então, quando você deixa de dar glória a Deus, você rouba a Deus. Isso é roubo. Veja que em Malaquias 3, num outro aspecto do mesmo mandamento, o profeta acusa o povo de Israel de roubar a Deus na devolução de dízimos e ofertas. Essa também é uma forma de roubar. Quando você não devolve a Deus aquilo que Deus dá para você administrar. Não é só ambição, não é só egoísmo, não é só uma paixão pelo dinheiro, é roubo também. Ainda que seja olhado aqui no aspecto da lei do Antigo Testamento, Malaquias diz, vocês roubam a Deus. Então a lei, irmãos, é o instrumento de Deus que nos diz que nós somos pecadores. Calvino dizia que a lei é como um espelho. Ela faz você se ver. Então, quando a lei diz não roubarás, ela está mostrando o ladrão, que é você. Quando ela diz não adulterarás, ela mostra o seu rosto como um espelho. Você está vendo o adúltero, que é você. Jesus Cristo disse que quem olha para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Todo homem olha para a mulher com a intenção impura, pelo menos já olhou alguma vez, e ele cometeu adultério com ela, segundo Jesus Cristo está dizendo. É um adúltero, quebrou a lei. A lei está dizendo que você é adúltero e pecador. Assim são todos os mandamentos, todos os 10 mandamentos. Eles mostram para nós mesmos que nós quebramos a lei. Novamente, as palavras de Paulo em Romanos 3:20, irmãos. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei, Deus nos mostra plenamente que nós somos pecadores. Então, respondendo à pergunta 3, como você vem a conhecer a sua miséria? Através da lei de Deus. Não é alguém que vai chegar para você e dizer, olha, você é pecador, você é cheio de miséria. Ok, alguém pode dizer isso, mas é a lei de Deus que verdadeiramente e plenamente revela isso. Talvez você não seja convencido pela palavra de alguém. Talvez você discuta com uma pessoa quando ela estiver acusando você de um pecado. Ou talvez você seja até inocente do pecado que está sendo acusado. Mas quando você vai para a lei de Deus não falha. Ela aponta para você e mostra o seu pecado de modo pleno, escancarado. Você não tem como escapar da lei.
A pessoa que está ao seu lado pode se enganar, pode te acusar de um delito que você realmente não tenha cometido. Mas quando a lei de Deus diz que você é pecador e aponta e mostra a você como se a lei fosse um espelho, você não tem como escapar disso, porque é a revelação divina, irmãos. É diferente de nós chegarmos a uma conclusão, a uma interpretação. Então, baseado nisso, eu vejo que a lei está dizendo isso. Não, a lei literalmente está dizendo que nós somos pecadores. Literalmente, Paulo está dizendo que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não é uma interpretação, é uma afirmação direta e clara. A lei nos mostra que nós somos pecadores. Alguém tem alguma dúvida disso? Você sabia que a lei revelava o seu pecado? Ou você achava que a lei só era ali uma lista que você tinha que obedecer? Isso aqui é a ordem de Deus, eu tenho que obedecer isso. Veja, a lei é mais do que isso. Ela tem a função de revelar o seu próprio pecado. Então, ela é mais do que uma lista de faça e não faça. Ela mostra o seu pecado. Todas as vezes que vocês forem ler os 10 mandamentos, meditar neles, vocês têm que olhar para vocês como quebradores daqueles mandamentos e pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus perdão. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu posso até quebrar do 5º mandamento para frente, talvez até o 4º para frente, mas eu não quebro os 3 primeiros. Eu não chamo o nome de Deus em vão, isso eu não faço. Eu não adoro ídolos, eu não tenho ídolos, o Senhor Deus é o meu único Deus. Mais nos médicos do que em Deus, quando está doente, por exemplo, você quebra o 2º mandamento. Não é que Deus não possa usar os médicos para curar você. Os médicos são instrumentos de Deus, mas Ele pode curá-los sem os médicos. Quando você confia mais no remédio do que em Deus, você quebra o 2º mandamento. Porque Deus não precisa do remédio para curar a sua doença. Ele não precisa de nada. Mas geralmente Ele usa os meios para fazer isso. Mas Ele pode fazer sem os meios. Então precisamos confiar em Deus. Mas por causa da nossa própria natureza caída, nós acabamos às vezes confiando mais nos meios do que no próprio Deus. E quebramos o mandamento, o 2º mandamento. Você está numa roda de amigos e você começa então a ouvir e contar piadas bíblicas, piadas sobre Jesus Cristo, piadas sobre passagens da Bíblia, coisa que os crentes, quando estão em acampamento, numa rodinha assim, gostam de fazer. Isso é quebra do mandamento, 3º mandamento, não falar o nome de Deus em vão. O nome de Deus não é somente o nome em si, mas tudo que diz respeito a Deus, as Escrituras propriamente dita. Então, quando nós fazemos esse tipo de coisa, estamos quebrando o mandamento, e a lei está ali dizendo isso para você. Você está quebrando a lei. Alguma pergunta, irmãos, aqui sobre a miséria, como conhecemos a nossa miséria, o nosso pecado? Veja, você pode conhecer o seu pecado na prática. Então, quando você peca, você sabe que pecou, você conhece o pecado. Olha, eu realmente sou um pecador, eu acabei de pecar, eu acabei de mentir, eu acabei de tratar alguém mal, com desaforo. Você sabe que pecou, mas veja, não se engane, mesmo que você não saiba que pecou, ou mesmo que você pudesse não saber, porque você sempre vai saber que pecou, mas digamos que você pudesse não saber que pecou, a lei está aqui para te dizer que você pecou. A lei está para mostrar o seu pecado. A pergunta 4 diz assim: o que a lei de Deus requer de nós?
Em outras palavras, o que é que a lei de Deus cobra a você? O que é que a lei de Deus, essa lei, espera de você? O que é que ela requer de cada um de nós? A resposta: Cristo nos ensina isso em resumo em Mateus capítulo 22, versos 37 ao 40. Diz assim, abre aspas: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e com toda a tua força. Esse é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu vou repetir a pergunta. O que é que a lei requer de você? O que é que a lei de Deus está exigindo? O que é que a lei de Deus está exigindo de vocês? O que é que a lei... Se eu fizer uma pergunta direta para um de vocês e perguntar, irmão, o que é que a lei de Deus requer de você? Acabamos de ver aqui o texto de Mateus. Obediência. É isso que Mateus está dizendo aqui, Mateus 22, verso 37 ao 40. Amarás o Senhor teu Deus, repitam, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, com toda a tua força. Esse é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que é que a lei requer de você? Você sabe, você falou obediência. Você sabe que os judeus, eles lutavam para obedecer a lei, para não quebrar a lei, para serem obedientes à lei. Mas o que é que a lei requer? Como? O amor. A lei requer que você ame a Deus acima de todas as coisas. Por isso, Jesus Cristo diz em Mateus: de todo o coração, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e com toda a tua força. Veja, ele cita 4 pontos, 4 maneiras de amar a Deus. Todas elas é para focar no amor a Deus. Ame a Deus de todo o coração. Ame a Deus com todo o seu intelecto, com todo o seu pensamento. Ame a Deus de toda a sua alma. E ame a Deus com toda a sua força. Tudo isso focado no amor a Deus. A lei requer que você ame a Deus. Mas a lei também requer que você ame o seu próximo. Não é só Deus que deve ser amado conforme a apresentação da lei, a exigência da lei. Ela requer que você ame o seu irmão, o seu amigo, o seu próximo. Não necessariamente o seu parente, não necessariamente o seu irmão da igreja, o seu próximo, como o bom samaritano que amou o judeu. O samaritano, que era inimigo do judeu, encontrou o judeu caído. Antes, muita gente havia passado de lado, rejeitado, mas o samaritano, que poderia passar e dar um chute na cabeça dele e acabar de matá-lo, vai lá e cuida dele. Ajuda, gasta dinheiro com ele, leva para o médico, leva para a hospedaria, paga as despesas. E quem era aquele homem? Era um irmão judeu? Era um parente, um vizinho dele? Não, gente. Um era judeu, o outro era samaritano. Eles se odiavam enquanto etnia, enquanto raça. Mas o samaritano teve misericórdia. E é isso que a lei ensina. Ali ele obedeceu, porque ele amou. Ele amou o próximo. Então a lei requer que você ame a Deus e você ame o seu próximo. Jesus diz o seguinte: o resumo de toda a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Vocês percebem que ele reduz mais ainda? Ele faz um resumo dos 10 mandamentos aqui. Qual é o resumo dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Todo mundo ama a si mesmo. Quem dizer que não ama a si mesmo, peca na mentira.
Todo mundo cuida da própria pele, do seu estômago, cuida da sua saúde, sua roupa. Todo mundo cuida de si mesmo. Então não venha com essa de dizer que não vou amar mais o irmão do que a mim mesmo. Não, todo mundo deve amar o próximo como a si mesmo. Já está bom nesse nível. Esse nível é suficiente. Não precisa querer amar mais do que o que você ama a si mesmo, porque você não vai conseguir. Ame o próximo como você ama a si mesmo e a Deus acima do próximo. A Deus você vai amar acima de todas as coisas, acima do amor que você tem por você mesmo. Você se ama, você quer bem a si mesmo, você quer o seu bem, pois a Deus você deve amar mais. Vocês acham que é difícil, aliás, que é fácil obedecer à lei, como os judeus achavam que era? Não, irmãos, é difícil, você tem que abdicar de si mesmo. Amar a Deus mais do que você ama a si mesmo. Você está disposto a isso? Você acha que cumpre esse mandamento? Claro que não, você quebra, você peca, você não ama a Deus mais do que a si mesmo. Você até luta, até tenta amar, mas a sua carne ganha. Então você tem que vigiar aí. E o que dirá se você não consegue amar a Deus? O que dirá o seu próximo? Aquele que nem é nada seu, não é filho, não é nem um vizinho, nem um parente. Veja, é difícil, não são coisas fáceis, mas é o que a lei exige. Por isso, quando você olha para a lei está dizendo, você mesmo, pecador. Eu estou falando com você, pecador. Ela mostra cada mandamento e mostra a cara do pecador, eu e você. Nós somos os pecadores que quebramos a lei de Deus, irmãos. Não dá para escapar disso. A lei de Deus ela é dividida em 2 tábuas, como vocês sabem. Moisés trazia 2 tábuas de pedra, não é? As 2 vezes que ele recebe a lei, a primeira vez ele pega as tábuas e fica muito irritado e quebra as tábuas, ele lança as tábuas ali sobre o bezerro. Aí depois Deus dá de novo outras tábuas de pedra para Moisés, com a lei escrita. E aí os teólogos que são eles têm muita imaginação, né? E às vezes uma boa imaginação, eles dizem o seguinte, olha, na primeira tábua está escrito os 4 primeiros mandamentos, que são aqueles mandamentos que dizem respeito a nós e Deus. São os 4 primeiros mandamentos. Guarde o dia do Senhor, ame a Deus, não adore a Deus com imagem de escultura, não tenha outro Deus diante de você e não tome o nome de Deus em vão. Então os teólogos dizem aqui, na primeira tábua estavam esses mandamentos. Na segunda tábua estava o 5º mandamento ao 10º. E essa tábua diz respeito a nós e ao nosso próximo. A primeira tábua é o nosso relacionamento para com Deus, as leis para nos relacionarmos com Deus. E na segunda tábua, as leis para o nosso relacionamento com o próximo. Diz respeito a nós e o nosso próximo. Começa com os nossos pais. Veja, começa no núcleo familiar. Honra teu pai e tua mãe. E aí depois vai se expandindo nos outros 5 mandamentos. Por isso que Jesus, aqui nessa passagem, ele toma essas 2 tábuas da lei, os mandamentos em relação a Deus, os mandamentos em relação ao próximo, e diz isso aqui que está em Mateus 22, 37 ao 40. Amar ao nosso Deus, resumindo, sobre todas as coisas, e amar também o nosso próximo como nós mesmos. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ali estão as tábuas da lei. Esses 2 mandamentos, amar a Deus, amar ao próximo, são o coração da lei. Como diz aqui o final da passagem, desses 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Por que os profetas? Porque os profetas eram os homens levantados por Deus para apontar os pecados do povo. O que eles tinham nas mãos ou na cabeça para apontar os pecados? A lei de Deus. Eles mostravam como o povo quebrava a lei de Deus.
Eles repreendiam o povo de Israel, o povo de Judá, com a lei de Deus. Os profetas não criaram leis, não inventaram uma nova lei, eles tinham a lei de Deus. Por isso, desse mandamento depende toda a lei e todos os profetas, do amor, da obediência a Deus, como disse o Iago, a obediência através do amor. Agora vamos pensar, antes de avançar, vamos pensar aqui mais um pouco sobre essa resposta, meus irmãos. Veja, o que é amar ao próximo? A gente poderia dar muitas respostas diferentes sobre amar ao próximo, não é? Mas vamos pensar em amar ao próximo em relação à lei, nos 10 mandamentos. O que é amar ao próximo em relação aos 10 mandamentos? Vamos pensar no exemplo que eu dei primeiro, não roubar. Quando você rouba alguém, seja o que for, até a alegria de uma pessoa, quando você defrauda uma pessoa, você está deixando de amá-la. Falta-lhe amor. Quem ama não vai roubá-la. Se você ama o amigo, a amiga, você não vai roubá-lo. Então, perceba, você quebra o mandamento, você rouba, o mandamento diz não roubarás, você rouba, e isso aponta a sua falta de amor para com essa pessoa. Por isso você roubou. Quando você adultera, a mesma coisa, o mesmo princípio está envolvido, a falta de amor ao próximo. Todos os mandamentos, quando o filho não honra o pai e a mãe, quando ele é um filho desobediente, quando ele é um filho impulsivo com os pais, agressivo, não está disposto a obedecer à orientação dos pais, ele quebra o 5º mandamento, honrar pai e mãe, porque falta amor da sua parte para com seus pais. Se ele amasse os seus pais, ele se submeteria aos seus pais, por amor aos seus pais, e obedeceria. Então perceba que esse princípio se aplica a todos os mandamentos da 2ª tábua. Nós os quebramos porque falta amor da nossa parte. Por isso que o coração da lei é o amor. Amar o próximo como a si mesmo. Se você amar o seu próximo, você não vai roubá-lo, você não vai adulterar, você vai honrar o seu pai e sua mãe. O amor vai estar latente. A mesma coisa a 1ª tábua. Quando você não ama a Deus, você peca contra Deus. Quando você ama mais o seu dinheiro e confia mais no seu dinheiro, porque você não ama Deus, por isso não confia em Deus. Então o princípio do amor ele está envolvido. Se você ama o Senhor acima de todas as coisas, ele vai estar acima do seu dinheiro, acima de qualquer coisa. Então o amor também está envolvido aqui, meus irmãos. Então, o que a lei de Deus requer de nós? Requer que nós amemos mais. Amemos a Deus e amemos ao nosso próximo. A lei requer o amor da nossa parte. Mais do que uma obediência cega, a lei requer o amor da nossa parte. Requer que você obedeça em amor. Essa palavra, irmãos, ela deve ser meditada por nós. Fazer algo em amor. Vocês sabem como é que nós somos predestinados para a vida eterna? Paulo diz em Efésios, e em amor nos predestinou. Quando você for obedecer a lei, fazer alguma coisa em relação a uma pessoa, faça em amor. Não faça como uma punição, como quem diz, puxa vida, eu tenho que fazer isso, vou fazer porque eu sou da igreja. Eu vou fazer porque o irmão está ali olhando, eu não quero passar por um crente ruim. Mas veja, não é assim, já quebrou a lei porque não tem amor. É como uma pessoa que vai dar uma contribuição. Você toma uma pessoa muito rica, um milionário, e ele vai dar uma contribuição, ele doou $1 milhão, mas ele tem 10 bilhões, $1 milhão é 1 centavo, não vale nada para ele, mas ele bota em todos os jornais, bota o nome dele na instituição, né? Porque o que motivou essa pessoa a dar a contribuição, muitas vezes não é o amor.
é algo que ela busca para ela, a glória, aparecer, ter mídia, ter fama, ser conhecido. Então veja, isso é pecaminoso, irmãos. Ainda que o dinheiro vá servir, vá ajudar, mas a ação dessa pessoa não é aprovada diante de Deus. O seu coração não é reto diante do Senhor, não é íntegro diante de Deus. E Deus busca coração reto e íntegro diante dele. Então, lembre dessa frase, faça em amor. A gente está dando aqui um dia de serviço, aí eu digo para a irmã Neta, para a irmã Jesus, nossas irmãs aqui da igreja, irmãos, vocês podem preparar o almoço, a janta, lá vai ter muita gente trabalhando nesse dia, e as irmãs, sim, pastor, vamos preparar, sim, mas por dentro estão, eita, que peso. Não estou dizendo que vocês são assim, viu? Eu mesmo creio que não, vocês fazem em amor. Mas se vocês tivessem um coração assim, seria pecaminoso. Vocês devem dizer, glória a Deus que o pastor está nos escalando, está nos dando essa tarefa para o reino de Deus, para ajudar o nosso irmão. Vou fazer a melhor comida, pastor, para alimentar aí os homens que estão trabalhando. Então, em amor é uma palavra importante. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, nisto depende toda a lei de Deus. Depende dos profetas, fazer em amor. Alguma pergunta, igreja? Gente, última pergunta de hoje. Você consegue obedecer tudo isso perfeitamente? Tudo que está na lei perfeitamente? Nós já vimos o seguinte, que nós conhecemos a nossa miséria através da lei de Deus. E aprendemos também que o que a lei de Deus requer de nós é que nós obedeçamos os mandamentos em amor. Amar a Deus e amar ao nosso próximo. A terceira pergunta é, você consegue obedecer tudo isso de modo perfeito? Alguém consegue obedecer os 10 mandamentos de modo perfeito? As pessoas obedecem de modo imperfeito. No melhor das hipóteses, obedecem errando, né? Obedecem pela metade, não obedecem perfeitamente. Porque obedecer perfeitamente é não pecar. É jamais cair em qualquer dos 10 mandamentos durante toda a vida. Ninguém consegue fazer isso, a gente vai escorregando. Ninguém consegue obedecer perfeitamente. Por isso a resposta é não. Eu tenho uma tendência natural para odiar a Deus e ao meu próximo. Note que a palavra aqui é oposta. Na segunda pergunta, a resposta é, o que requer de você é que você ame a Deus, ame o seu próximo. E a pergunta terceira é, você consegue fazer isso? Não, a resposta. Porque há uma tendência natural em mim de odiar, que é o contrário de amar. Odiar ao meu Deus e odiar ao próximo. Essa é a tendência natural de todo ser humano, irmãos. Todo homem que vem ao mundo, por causa dessa miséria que está sobre ele, o pecado, ele é naturalmente um inimigo de Deus. Então, qualquer ideia de que o bebê, quando nasce, não tem uma inimizade, ele não é inimigo, ele vai se tornar inimigo de Deus, é uma ideia falsa. Nas Escrituras, todo homem que nasce é inimigo de Deus. Ele nasce do outro lado, no outro time, por assim dizer. Ele é inimigo de Deus. Isso não é você que escolhe isso. Não é você que se faz inimigo de Deus. Você já nasce, por causa do pecado, inimigo de Deus e, por isso, odiando a Deus. A relação do homem com Deus só pode ser de duas maneiras. As maneiras que são por Deus reconhecidas. Ou você ama a Deus, ou você odeia a Deus. O meio termo, né, ser morno, não existe. Porque ou você é obediente ou você não é obediente. Não dá para ser meio obediente. Não dá para ser um cristão que vive na igreja e no mundo. Não dá para ser uma pessoa assim. Ou você está disposto a caminhar com Deus, amando a Deus, ou você não quer nada com Deus e é inimigo de Deus.
naturalmente, nós somos inimigos de Deus e odiamos a Deus, até o dia em que Deus nos restaurou. Mas se Deus não tivesse feito isso, até hoje todos nós seríamos inimigos de Deus. Todo homem nasce inimigo de Deus. Todo homem odeia o seu próximo. Irmãos, essa é uma verdade incômoda, porque até mesmo nas questões da filosofia, René Descartes e tantos outros desses filósofos que ensinaram que o homem, um dizia assim, o homem é uma tábua rasa, é uma folha em branco, então ele é neutro, ele não é nada, ele vai se formando, e aí vem a ideia, todo homem é mau. Essas pessoas dizem o seguinte, é a sociedade, porque ele nasceu limpinho. Então, os costumes, a cultura, não é? Os hábitos vão fazendo que o homem se torne um homem mau. Mas ele não é assim, não nasce assim, não é naturalmente assim. É o que dizem esses filósofos. Errado. Todo homem nasce mal, nasce odiando a Deus, nasce odiando o seu próximo. Todo ser humano. Não há exceção. Todo ser humano é assim. Outros vão dizer que o homem, ele é bom por natureza. Ele não é que ele seja neutro, ele é bom, há bondade no homem. Mas a sociedade, mais uma vez, é que o faz fazer escolhas más, é que o torna mal. Mas ele é naturalmente bom. Isso também é errado. Isso também é equivocado, porque o homem, repito, é mau, naturalmente mal, segundo o testemunho da palavra de Deus. Então você vai para a universidade, você fica lá estudando sociologia, história, etc. Essas ideias todas vão ser plantadas aí em você. Se você não for um cristão consciente, você vai cair nelas. Você vai chegar na igreja, quando o pastor estiver falando sobre a depravação total, essa doutrina calvinista, você vai dizer, isso está errado, o homem é bom. É a sociedade que estraga o homem. Não é, irmão. Mas por que a sociedade? Não é um monte de homens? Esse monte de homens não são todos ruins, maus? O que foi que estragou esses primeiros homens? Eles já nasceram estragados, são maus. Então, a resposta, você consegue obedecer perfeitamente? Não, porque é uma tendência natural para odiar a Deus e ao próximo. Essa tendência natural, ela é o fruto da desobediência de Adão e Eva. Aqui a gente precisa entender o seguinte, quando Adão e Eva estavam no paraíso, Deus deu as ordens, não coma do fruto desta árvore, e Adão desobedeceu. Eva também, né? Primeiro Eva, depois Adão. E ele, como cabeça pactual, desobedece, recebe a maldição de Deus, mas essa maldição passa para ele e para toda a descendência, todos os homens. Então, essa inclinação ou tendência natural, que aqui é mencionada, é a natureza pecaminosa que hoje todo homem tem. Então, veja, você é um cristão. Por mais que você se esforce para não pecar, há uma tendência natural em você ao pecado. Aquele que diz que não comete pecado, se faz mentiroso, e faz de Deus mentiroso também, o que é pior. Se você fizesse só de você mesmo mentiroso, era menos grave. Mas você também chama Deus de mentiroso quando você diz que não peca. Porque é Deus quem diz que você peca. Então, essa tendência natural são os efeitos da queda em nós. Os efeitos da queda sendo ali manifestos na raça humana. Qual é a tendência natural, então? A inimizade com Deus. Odiar a Deus. Odiar o próximo. Vocês acham que os homens, a sociedade, ela está ali num sentimento altruísta, de amor ao próximo, de... Não, irmãos. É uma guerra. É cada um por si. Você pode estender a mão ali para um e para outro, mas na hora que a coisa apertar mais um pouquinho, você dá um coice. É a tendência natural. Você quer livrar sua pele.
Você está lutando por você em primeiro lugar. Você pode até dar uma ajudinha para o outro, mas você estando em primeiro lugar. E que isso não lhe comprometa. Então, a gente escuta isso toda hora. As pessoas dizendo coisas assim. Eu vou fazer isso e me complicar? Ninguém é capaz de fazer algo pelo outro que lhe traga sofrimento. Não, se não houvesse essa consequência, eu podia até ajudar aquela pessoa. Então as pessoas pensam em si mesmas. Isso aqui não é novo. Mais uma vez, Romanos capítulo 9, versículos... Vamos ler aqui só o início de Romanos 3, capítulo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, se nós formos ler até o final, a gente ia encontrar mais disso. Paulo está dizendo aos Romanos, olha, todos estão debaixo do pecado, por isso todos são inimigos de Deus. Nenhum busca a Deus de todo o coração. Todos são inimigos de Deus. E aqui, em Gênesis 6:5, é a passagem que fala sobre o julgamento de Deus no dilúvio. Gênesis 6, versículo 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja, Deus está falando da terra, não é só de um povo, não é só de uma tribo, é de toda a humanidade. Viu Deus que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. O que significa essa expressão, essa frase? Como é que a maldade do homem se multiplica na terra, se não através de atos maus ao seu semelhante, contra o seu próximo? E esses atos maus do homem contra o seu próximo se multiplicavam sobre a terra, e Deus viu isso. E Deus disse, é continuamente mal todo desígnio, todo pensamento do coração do homem. Ele praticava atos maus porque o seu coração era mau, continuamente mal, seus pensamentos eram maus, por isso o resultado eram atos de maldade. O homem é mau, ele odeia o seu próximo. Por mais que você veja demonstrações de amor, irmãos, naturalmente o homem é inimigo do homem, o homem é inimigo de Deus, isso é o natural. E aqui está uma parte do que nós chamamos de miséria humana, nessa lição 2, irmãos.